Olá, meu nome é José Leopoldino, estou cursando licenciatura de História da Universidade Uninter. Estou finalizando o módulo e, no caso, é a apresentação do portfólio, cujo tema é sobre o trovadorismo. O que é o trovadorismo? O trovadorismo é um movimento artístico surgido a partir dos séculos XI e XII, lá na Europa, composto por cantigas líricas e satíricas, escritas pelos trovadores, que dão nome ao movimento. Era um híbrido entre a linguagem política e a música, acompanhados de instrumentos musicais e de dança. Os trovadores, eles viajavam entoando suas cantigas. Foi um gênero literário mais popular da Idade Média, ao lado das novelas de cavalaria, expressão da prosa no período. O trovadorismo ele desenvolveu durante o período medieval, principalmente a partir do século XII. À época, não existiam ainda os estados nacionais. A Europa encontrava-se dividida em feudos, grandes propriedades controladas pelos suzeranos. O valor na Idade Média não era fundamentado no dinheiro, mas na posse territorial. Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas, invasões, com o intuito da conquista de territórios. Estabeleceu-se então uma relação de suzerania e vassalagem. O suzerano, senhor do feudo, ele, no caso, era precursor, da nobreza europeia, oferecia proteção aos vassalos, que em troca produziam os bens de consumo, cultivavam, fiavam, forjavam as armas, e entre outros, Com o declínio do Império Romano, a partir do século IV e V, o latim vulgar, língua oficial de Roma, passou a sofrer modificações entre os povos dominados. No caso, foi nesse longo período da Idade Média que começaram a surgir as línguas denominadas neolatinas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno e, no caso, o catalão também, No entanto, foi apenas no século XIV que o português surgiu como língua oficial. As cantigas dos trovadores foram, portanto, escritas em um outro dialeto, chamado provençal. As características do trovadorismo, no caso, são chamadas cantigas, pois eram escritas para serem declamadas. Não havia cultura do livro na Idade Média, porque a maioria, a grande parte da população era analfabeta. E por esse motivo, não havia ainda inventado o livro impresso, no caso. Frequentemente eram acompanhados de instrumentos musicais, como a lira, a flauta, a viola. Enquanto o compositor de origem era chamado de trovador, o músico era chamado de menestrel. Chamava-se, no caso, o trovador profissional era chamado de segrel. Era um cavaleiro que ia no caso, de corte em corte, divulgando suas cantigas em troca de dinheiro. Havia ainda o jogral, que era um cantor de origem popular, que interpretava cantigas de outros,
e compunha suas próprias. As baladeiras ou soldadeiras eram as dançarinas e cantoras que também os acompanhavam nas apresentações e dramatizações das cantigas. O trovadorismo foi um movimento itinerante, isto é, grupos de trovadores e menestréis viajavam pelas as cortes, né, os burgos, os feudos, divulgando em suas composições os acontecimentos políticos e propagando as ideias, como a do comportamento amoroso esperado de um cavaleiro apaixonado. E o amor é um dos temas centrais do trovadorismo. É o eixo condutor das cantigas de amor, das cantigas de amigo, e comum, no caso, né, as palavras, né, que designavam a dor do amor. Do trovador apaixonado, no caso, que sente no corpo e não, no caso, né, sente no corpo a não realização amorosa. Daí a origem das palavras. O coitado. Aquele que foi, no caso, vítima de dor, né, ou sofreu de mazela. Os trovadores ainda escreviam outros tipos de cantigas, a de escárnio, a de maldizer, que era, no caso, dedicadas a satirizar e ridicularizar. É comum, no caso, né, que haja um paralelo das cantigas, né? Cada ideia desenvolve a cada duas estrofes, ou na verdade, né, essas estrofes chamadas cobras, nomenclatura da época era diferente. A estrofe chamava-se, né, cobra, e o verso chamava-se palavras. Em resumo, né, no caso, foi um movimento poético, musical na época, desenvolveu-se na Idade Média entre os séculos XI e XIV. As composições chamavam-se cantigas e eram geralmente acompanhadas de música e dança. Cantiga de amor, cavaleiro declara amor à dama. Cantigas de amigo, sempre na voz feminina. Cantigas de escárnio, ironia, crítica indireta. Cantiga de maldizer, ofensivas e diretas, citando sempre o nome de alguém. As cantigas chegaram aos nossos dias, né, graças aos cancioneiros. E os trovadores oficiais não tinham linhagem nobre, incluindo reis, mas havia também os jograis, nascidos das camadas mais pobres. Apreciada pela corte, né, a obra trovadoresca foi um instrumento importante na consolidação da cultura e do idioma português. Curiosamente, né, passando aos nossos dias atuais, na cidade carioca, né, na cidade carioca de Nova Friburgo, que é conhecida como a capital nacional do trovadorismo. Nas suas praças, né, praças e ruas, tem, no caso, né, as quadrilhas escritas, né, em cada placa, em rimas, preservando assim esse movimento, né, medieval surgido, né, na época, então preservando até os dias de hoje. Estou agora finalizando este módulo, né, e espero que tenham entendido, né? E é muito interessante. Esse tema trovadorismo, ele é muito, muito interessante. Não só Nova Friburgo, né? Outras cidades brasileiras, como Campinas, né, também tem seu dia do trovador. Então, assim, finalizando este vídeo, né, espero que vocês tenham gostado.